Boa noite. Hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá? Mas eu gostaria de estar fazendo, como sempre gosto de fazer vídeos falando de moto e tal. Não ligue, meus cachorros estão latindo lá fora. Eu não tenho um estúdio. O vídeo aqui é meio que no improviso. Mas eu estou fazendo esse vídeo pelo seguinte. Eu queria colocar a minha indignação em relação a algum vídeo que eu estou vendo do senhor pastor Silas Malafaia. Eu já fui membro da igreja dele, na época que o pastor presidente era o sogro dele, pastor José Santos, ao qual todos nós temos muita saudade, muito respeito pela forma qual o pastor José Santos conduzia a igreja, aquele jeito dele sereno, calmo, tranquilo. E por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? O que acontece? O pastor Silas Malafaia, antes de falar isso, quero falar o seguinte. Eu sou eleitor do Jair Messias Bolsonaro, tá? Conheci o Bolsonaro em 2005, na porta da CIP1, do Palácio Duque de Caxias, onde eu sou lotado. Eu sou militar reformado, e na época tivemos um problema ali com auxílio invalidez dos militares que são reformados por invalidez, que é o meu caso, tá? E nesse momento eu conheci o deputado Jair Messias Bolsonaro, a qual eu tive a oportunidade depois, no dia 7 de setembro de 2005, estar novamente com ele. Nós pretendíamos fazer uma manifestação em favor dos militares reformados, porque eu ainda tenho 2 braços, 2 pernas, tá? Eu tenho alguns problemas de saúde, mas tinha gente ali cadeirante, que não tinha uma perna, ou às vezes não tinha um braço, por causa de acidente de serviço, e perdeu o seu auxílio invalidez. E o deputado Jair Bolsonaro é uma ótima pessoa, do que eu conheci, das propostas dele são excelentes. Por isso, antes de falar sobre o pastor Silas Malafaia, eu quero deixar claro aqui que o Silas Malafaia ele agora está apoiando o Jair Bolsonaro, mas eu sou eleitor do Bolsonaro, tá? Me filiei ao PSL, sou filiado ao PSL, não concorri a nenhum cargo político, nada disso. Mas o que eu quero falar? O meu canal tem poucas pessoas, talvez não vá alcançar muitas pessoas, muitos views, mas é o meu jeito de fazer o protesto. Eu não sou youtuber profissional. O que eu quero falar é o seguinte. O pastor Silas Malafaia agora ele está batendo direto no juiz que está aqui no estado do Rio, que está se candidatando a governador. Eu quero lembrar que o mesmo pastor Silas Malafaia, tá? O pastor Silas Malafaia, ele cedeu na eleição passada o púlpito de sua igreja. Procura aí no YouTube, Silas Malafaia e Pezão. Ele cedeu o púlpito da sua igreja para fazer campanha. Entregou o microfone na mão do Pezão, para o Pezão fazer campanha política dentro da sua igreja. Procura no YouTube, Silas Malafaia mete o malho e Jair Messias Bolsonaro. Mete o malho em Bolsonaro. Você vai ver que em outras épocas, o senhor Silas Malafaia meteu o malho no Jair Bolsonaro. E o que eu quero dizer com isso? Hoje ele está apoiando o Bolsonaro. Por quê? Porque é conveniente para ele. Recentemente nós tivemos em todo o Brasil a paralisação
dos caminhoneiros. Tivemos a paralisação dos caminhoneiros que estavam lutando por uma melhora na sua categoria. E uma paralisação muito justa. Eu fui prejudicado com a paralisação, mas reconheço que essa paralisação foi justa. Eu fui prejudicado porque eu não tinha gasolina para sair de casa, não tinha gasolina para ir ao médico, eu faço uso de remédio controlado. Passei mal porque eu não consegui ir comprar meu remédio, não consegui buscar minha receita, que eu tenho que buscar lá no Ministério, no HCE, no Hospital Central do Exército. E eu tive que ir para o hospital, tomar medicamento na veia, ficar lá em observação. Mas com todo esse transtorno, eu apoio a paralisação dos caminhoneiros. Aí o senhor Silas Malafaia vai e chama os caminhoneiros de vagabundo. Por quê? Porque o seu Silas Malafaia, os livros da sua livraria Central Gospel, não puderam ser entregues. Toda a sua venda ficou parada. E o seu Silas Malafaia chamou aqueles trabalhadores, aqueles homens que ficam dias, semanas, às vezes até meses, longe de casa, longe de sua esposa, longe de seus filhos, chamou eles de vagabundo. Procura aí no YouTube que vocês vão achar, tá? E o que eu quero falar? O pastor Silas Malafaia, ele está agora apoiando o Eduardo Paes. E Eduardo Paes, que se vocês procurarem aí, tá, depois de amanhã já vai vir as eleições, se vocês procurarem, é um cara que mais arruinou o município do Rio de Janeiro. É um cara que, junto com o governo, tanto de Sérgio Cabral como também o governo do Pezão, ele saqueou o estado do Rio de Janeiro. Os nossos amigos militares, os PMs, bombeiros, tá? Estão morrendo. A gente vê morte de policiais todos os dias. E esse Eduardo Paes saqueou o Rio de Janeiro. É sobre esse Silas Malafaia que eu quero falar. É o Silas Malafaia que eu saí da sua igreja, pastor Silas Malafaia. Porque eu fui numa reunião lá em Jacarepaguá, acho que é Credicar Arena, não sei o que era a Arena, esqueci o nome agora. Eu ainda tenho o DVD daquele dia, tá? Em que o senhor proibiu os pontos de pregação, que agora as igrejas seriam, a Assembleia de Deus seria toda padrão para pelo menos 800 membros sentados. E proibiu os pontos de pregação que fossem mais para o interior. Esses pontos de pregação que são importantíssimos, senhor Silas Malafaia, importantíssimos, para alcançar aquela família que não tem uma condição de pagar uma passagem de ônibus, que na época era uns R$ 2,60 por pessoa, às vezes família com pai, mãe, uns 3 filhos, soma isso aí para ver quanto que eles teriam que pagar. Então, o senhor Silas Malafaia, eu oro pelo senhor. Eu oro para que o senhor volte ao primeiro amor. Eu oro para que o Silas Malafaia volte a ser aquele cristão que era de antigamente. Ele tem muita teologia, ele tem muito conhecimento, tem muita psicologia, mas tem pouco Deus no coração. E não vem com essa de que não julgue o ungido do Senhor, não. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos julgar quem está à frente do trabalho. Nós devemos julgar a obra dos pregadores. Lá em Atos 17, versículo 10 e 11,
Diz assim: porque os crentes de Bereia eram mais nobres, porque tudo que lhes falava acerca da palavra de Deus, os bereanos iam nas escrituras para ver se aquilo que lhes falava era verdade. Então, por isso estou fazendo esse vídeo aqui. Você tem que conhecer a árvore pelos seus frutos. E hoje, infelizmente, o fruto que eu vejo nessa árvore chamada Silas Malafaia é um fruto da ganância. É o fruto de alguém que está mais interessado em encher a sua igreja e tão pouco interessado de que essas pessoas que estão dentro da igreja sejam realmente salvos. Eu nem sei se o Silas Malafaia acredita ainda na salvação dele. Parece que ele se vendeu. E agora ele está apoiando um candidato aqui do estado do Rio de Janeiro, para governador, um candidato que apoiou Pezão. Pezão, que era o mesmo partido de Cabral. O mesmo candidato que disse que é soldado do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso lá em Curitiba. Está apoiando uma pessoa que surrupiou o município do Rio de Janeiro, que é um município importante, a capital do estado do Rio de Janeiro. O senhor Malafaia está apoiando ele agora para ser governador. Aí você vai votar, né, nessa pessoa para ser governador, e o que vai acontecer? Ele vai dar continuidade a essa roubalheira do Pezão, vai dar continuidade à roubalheira do Cabral. Cabral está preso, mas só que a sua trupe ainda tem algumas pessoas soltas, tem um monte de pessoas presas, mas em compensação tem várias outras pessoas soltas. Temos que lembrar que a empresa do senhor Silas Malafaia, a sede dele, fica em Jacarepaguá, dentro do estado do Rio de Janeiro. Qual é o interesse do senhor Silas Malafaia em apoiar o Eduardo Paes? Qual é o interesse do senhor Silas Malafaia em apoiar o Eduardo Paes? Será que ele não está querendo ver aí uma isenção de impostos, uma isenção de encargos dentro da empresa dele? Ele que agregou a igreja, a empresa, tudo virou Ministério Vitória em Cristo. Que ele, antes dele assumir a igreja, a Assembleia de Deus na Penha, a qual eu fui membro, tenho carteirinho e tudo, eu já saí de lá, mas a carteirinha eu guardei. Fui membro por alguns anos. A minha esposa foi batizada lá, né? Então, será que o interesse dele não está nisso aí? Então você, meu irmão, que é cristão, servo de Deus, você tem a obrigação de ver se aquela pessoa que está falando de Deus para você, ela está de acordo com as Escrituras. Você tem a obrigação de julgar se a pessoa que está pregando para você está falando realmente de acordo com as Escrituras. É esse o recado que eu tinha aqui para dar hoje. Eu normalmente, meus vídeos, eu falo sobre moto, eu sou motociclista, sobre mecânica de moto, dou alguma dica e tal, mas eu acho que a minha indignação vale esse vídeo aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, não esqueça não, dá aquele joinha esperto aí no vídeo, compartilhe para as outras pessoas, tá? Faça seu comentário, mesmo que seja discordando de mim, faça o seu comentário aí embaixo no vídeo, porque isso é bom, isso ajuda para que eu possa fazer mais vídeos. E vamos divulgar esse vídeo para outras pessoas, porque infelizmente tem muitos irmãos hoje em dia que estão dentro da igreja, mas não conhecem a palavra de Deus. Estão dentro da igreja, mas nem sequer leram a Bíblia.
E quando eu saí da igreja Vitória em Cristo, que nem, na época era a Assembleia de Deus na Penha, o pastor José Santos morreu, o pastor Silas Malafaia assumiu a igreja, passou-se a se chamar Vitória em Cristo. A minha carteirinha de membro é da época que ainda era Assembleia de Deus na Penha. E eu saí da igreja porque ele começou a pregar a teologia da prosperidade. Teologia essa que vem com certeza do inferno. Porque não tem nada disso na Bíblia. Se você parar para ler a Bíblia, os apóstolos todos morreram de maneira horrível. O único que morreu de maneira natural foi o apóstolo João. Mas ele morreu preso. Morreu de velhice, preso na ilha de Patmos. Encarcerado. Se você vê os heróis da fé, os heróis da fé, os mártires da igreja, os mártires da igreja eram jogados aos leões. Os mártires da igreja, eles serviam de tocha, tacavam fogo nele para iluminar a cidade, com seus corpos queimando. Então fica aqui a minha indignação. Julgue o seu pregador. Você, membro de qualquer igreja, qualquer denominação, você tem o direito e o dever de julgar o seu pregador, de ver se o que ele está pregando está de acordo com as Escrituras. Você tem o dever, a obrigação de chegar e falar para o seu pregador: olha, isso aqui está em desacordo com a palavra de Deus. Você pode admoestá-lo, você pode exortá-lo. Se por acaso ele não lhe der ouvidos, você tem a liberdade de sair dali e ir para outra igreja. Não estou falando de sair da igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo somos todos nós. Nós precisamos estar em comunhão com a igreja. Mas você tem a liberdade de procurar uma outra igreja para se congregar. Você tem a liberdade de procurar uma outra igreja para prestar o culto agradável a Deus. Você tem a liberdade, tá, de ir e vir. A igreja não é um clube social. A igreja é um lugar onde nós prestamos o sacrifício, nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus e nós aprendemos da palavra de Deus. E hoje as pessoas estão indo à igreja para buscar bênção, buscar propriedades, buscar cura. Mas pouca gente está indo na igreja para buscar Deus. E esse Silas Malafaia, em tudo quanto é lugar tem igreja dele. As igrejas, eu digo dele, não digo igreja de Deus não. Por quê? Ele está enchendo. É lógico que dentro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo tem algumas pessoas sinceras que estão ali para adorar a Deus. Realmente, eu tenho amigos lá. Mas eu digo dele porque ele se tornou proprietário da igreja. Ele se tornou não saiu. Ele arrendou a igreja para ele mesmo. Ele é o proprietário da igreja. E ele virou um curral eleitoral dentro da igreja dele, que ele usa isso como massa de manobra. Ele direciona as suas ovelhas como se fosse gado. E infelizmente, a igreja do pastor Silas Malafaia, tá, que eu chamo de pastor mais por respeito, mas eu acho que nem deveria ter esse título mais. Mas do senhor Silas Malafaia, nada mais é hoje do que um balcão de negócios. Ele vende para o político que lhe dá vantagem o voto dos membros da sua igreja. Só para terminar aqui, dia 17 agora, dia 17 não, aliás, dia 28 agora, eu estou votando 17, Bolsonaro. Tô com Bolsonaro,
tá? E também vou estar votando no 20. Vou votar no juiz. Eu não conheço muito do juiz, não. Mas conheço o suficiente de Eduardo Paes para não votar nele. Então eu não preciso conhecer tanto do juiz. Ele é uma pessoa nova que está entrando. Partido Socialista Cristão tem lá os prós e os contras com PSC. Mas ainda é melhor do que votar no seu Eduardo Paes. Daqui a 2 dias é a eleição. Pense bem. Fica aqui o meu vídeo. Não se esquece de dar aquele like, clicar no sininho, se inscrever no meu canal. Nem sempre estou falando de política ou alguma coisa, eu falo mais de moto. Também pretendo colocar alguns vídeos falando de assuntos bíblicos. Mas na atual situação que a gente está vivendo no nosso país, no nosso estado, eu acho que vale a pena fazer um vídeo como esse que eu fiz agora. Boa noite, a paz de Cristo para todo mundo, tá? Deixe seu joinha, se inscreve no canal e faça seu comentário. Seja a favor ou contra mim, faça seu comentário aí. Um abraço.